Olha só que interessante. Em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia e correria, o que está fazendo um sucesso estrondoso é uma filosofia de mais de 2.300 anos. Pois é, o estoicismo parece que virou o manual de sobrevivência que muita gente estava procurando. Bora entender o porquê disso. Mas a pergunta é, por que justo agora? O que é que está acontecendo na nossa vida hoje que faz tanta gente olhar para trás, para uma filosofia tão antiga, em busca de respostas? Bom, a raiz de tudo isso parece ser um sentimento que, olha, acho que todo mundo conhece bem, a ansiedade. Sabe aquela sensação de que o mundo está girando rápido demais, de que as coisas estão saindo do nosso controle? Isso parece que virou o sentimento da nossa geração, né? E é exatamente nesse ponto que a nossa análise começa. É que não é pouca coisa, né? A gente liga a TV ou abre o celular, é uma avalanche. Crise econômica, crise climática, crise política, a cultura do cancelamento, é uma sensação de insanidade que não para 24 horas por dia. E é nesse cenário de agonia que o estoicismo ressurge como uma espécie de porto seguro. E aí que a coisa fica mais curiosa. No meio desse caos todo, o que vira febre global, uma filosofia grega antiga, parece contraintuitivo, mas é exatamente o que está acontecendo. Essa é a grande questão, né? Por que o estoicismo? Por que não outra filosofia, outro ismo qualquer? As razões para isso são fascinantes e, na verdade, dizem muito sobre os tempos em que a gente está vivendo. E aqui está a primeira conexão incrível com o nosso mundo. Sabe a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC? Então, ela é simplesmente a terapia mais usada no planeta hoje. E as raízes dela vêm de onde? Diretamente dos estoicos. O próprio criador da TCC, Aaron Beck, escreveu isso. Ou seja, milhões de pessoas já usam ideias estoicas muitas vezes sem nem fazer ideia. E essa filosofia fez uma longa viagem no tempo. Começou lá na Grécia Antiga, séculos antes de Cristo. Ficou meio adormecida e, de repente, bum! Ressurgiu nos anos 60 como base para a TCC. E o que a transformou num fenômeno pop? Um livro de 2014, O Obstáculo é o Caminho. De repente, atletas de ponta, gênios da tecnologia no Vale do Silício, todo mundo começou a falar sobre isso. E daí se espalhou para o mundo. E não pense que isso é coisa só de gringo, não. Aqui no Brasil o negócio explodiu. O livro Meditações, do imperador Marco Aurélio, que é basicamente o diário dele de quase 2.000 anos, vendeu 100 mil cópias só em 2019. 100 mil! E as buscas pelo termo no Google quadruplicaram. É um movimento gigantesco. Só que como tudo que vira moda, né, começam a aparecer as versões distorcidas, as simplificações. E aí é super importante a gente separar o joio do trigo, o que é o estoicismo de verdade e o que ele virou em alguns cantos da internet. Especialistas já deram até um nome para essa versão simplificada: broísmo. É uma caricatura, sabe? Uma fantasia de macho alfa disfarçada de filosofia, que mistura fotos de estátuas gregas com frases motivacionais bem rasas. E a diferença é gritante. O mito do broísmo prega frieza, repressão de sentimentos. Já o estoicismo clássico fala em ter consciência das emoções para não ser um escravo delas. É o oposto. O mito vende a imagem do lobo solitário, enquanto a verdade estoica valoriza e muito o afeto e a amizade. Isso não é uma interpretação moderna, tá? Tá lá nos textos originais. O próprio Sêneca, um dos maiores estoicos, escreveu isso, com todas as letras. O imperador Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo na época, usava o diário dele justamente para processar os medos e as dúvidas. Ser estoico não é ser um robô. Ok. Então, se não é sobre ser um robô sem sentimentos, o que é o estoicismo de verdade? Bom, a filosofia se sustenta em 4 virtudes principais, que funcionam como um kit de ferramentas prático para a vida. Primeiro, a sabedoria, que é basicamente entender a diferença entre o que a gente pode e o que a gente não pode mudar. Segundo, a coragem, que não é a ausência de medo, mas sim agir apesar do medo. Terceiro, a justiça, que é tratar os outros com dignidade e compaixão. E por fim, a temperança, o autocontrole para não ser dominado pelos nossos desejos ou pelo nosso ego. E essa ideia da sabedoria nos leva direto para o coração do estoicismo, a dicotomia do controle. A premissa é simples, mas é transformadora. A gente não controla o clima, a economia, o que as outras pessoas fazem. A única coisa que está de fato sob nosso controle são as nossas reações e os nossos julgamentos sobre tudo isso. É aí que mora o nosso poder. Tem uma frase do Epiteto, um ex-escravo que se tornou um baita filósofo estoico, que resume isso perfeitamente.
Ele dizia que o que nos perturba não são as coisas, mas a nossa interpretação sobre elas. Ou seja, o sofrimento não vem do fato em si, mas da história que a nossa mente conta sobre ele. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Afinal de contas, o objetivo de uma filosofia como essa é ser vivida, não só estudada. Então vamos lá. Praticar o estoicismo é buscar a tranquilidade aceitando aquilo que a gente não pode mudar. É viver cada dia com mais intensidade. É praticar o silêncio, ouvir mais e falar menos. É ser genuinamente grato pelo que se tem agora. E como disse Sêneca, é lembrar que, muitas vezes, a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. No final das contas, a mensagem central dessa análise é essa. O verdadeiro valor não está em ler sobre os estoicos, mas em viver a filosofia. Não é um conhecimento acadêmico, é uma prática diária. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir, olhando para a própria vida, para as nossas preocupações, ansiedades, o que está, de fato, sob o nosso controle. Talvez a resposta para essa pergunta seja o primeiro passo para uma vida um pouco mais tranquila.